amigo ouvinte da Santa Palavra de Deus. Nesta manhã estamos felizes por o Senhor nos proporcionar a oportunidade de mais uma vez transmitir através desse vídeo a aula número 10 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical das Assembleias de Deus. A nossa está situada à rua Pastor Anísio, nesta cidade. O nosso texto áudio desta manhã nos fala: amados, não creiais em todo o espírito, mas provais se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Está escrito em 1 João, no capítulo 4, e versos 1. A verdade prática: através dos dons espirituais, a igreja discerne os espíritos enganadores. Durante a semana temos lido a palavra de Deus e alguns textos nos foram recomendados para esta lição. Na segunda-feira, em 1 João capítulo 4, versos 1 e 6, nos diz: nem todo espírito é de Deus. Na verdade, nós sabemos que existem muitos espíritos e há lampejos do inimigo por todos os lugares. E muitos fake news têm aparecido nos nossos computadores e nos nossos meios de comunicação. Então, já nessa época, João, o evangelista, já velhinho, estava na igreja ao assistir o culto. Ele recomendava e aconselhava as pessoas sobre o espírito do erro. Na terça-feira temos lido em 1 Coríntios, capítulo 2, versos 7 e 16. Devemos discernir os espíritos. São Paulo manda que a gente prove se os espíritos são realmente de Deus. E há o dom do discernimento, para que possamos entender o que é verdadeiro e o que é falso. Fazer a distinção. Na quarta-feira, nós temos lido em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 1 e 17, os espíritos maus são enganadores. Eles vieram para matar, roubar, destruir, como falou Jesus Cristo no seu sermão profético. Na quinta-feira, nós temos lido em Êxodo, do capítulo 8, versos 13, isso lá no Velho Testamento. Os espíritos maus imitam a Deus. É o Moisés de 80 anos, Arão, seu irmão, de 83, e eles estavam em frente a Faraó. E Faraó mandava que eles fizessem algum milagre para que pudesse mostrar às pessoas que eles realmente tinham poder. Aí eles falaram com Deus e Deus orientou Moisés e Arão. Arão, o que é que você tem na mão? Ele disse: tem um bordão, uma vara, né? Então coloque essa vara no chão na frente de Faraó. E Arão colocou aquele bordão e transformou-se numa serpente. Mas, não satisfeito com aquilo tudo, Faraó chamou seus sábios, seus adivinhos, pessoas formadas em ciências ocultas, para que viessem e realizassem o mesmo milagre. Isto aconteceu. Cada um colocou seu bordão no chão e realmente virou também uma serpente. 2 serpentes, então. Mas o importante e o maravilhoso foi que a serpente de Arão conseguiu engolir as 2 serpentes do adivinho de Faraó. Mais um milagre, um sinal de que realmente Deus é verdadeiramente o mais poderoso de todos os seres em todo o mundo. Graças a Deus. Quinta-feira, Êxodos 7, 8, 13. Os espíritos maus imitam a Deus. Na sexta, os dons edificam a igreja. Que maravilha, meus irmãos.
Que maravilha, meus amigos, os espíritos que vêm de Deus, Espírito Santo principalmente, ele veio para edificar a igreja e trazer aconselhamento, trazer revelações maravilhosas, trazer edificação para o trabalho do Senhor. Isto é que é o importante. E no sábado, em 1 Coríntios capítulo 14, versos 1 a 25, o dom profético é útil à igreja. Realmente, o dom profético é muito importante. Hoje, devido às falsidades, os enganos que têm aparecido, as dúvidas que têm aparecido por todas as partes, é difícil acreditar numa profecia. Mas tem homens santos de Deus que se purificam, que se separam, que jejuam, fazem as suas orações e pode trazer revelações maravilhosas. Isso não à custa de dinheiro, não à custa de poder, não à custa de política, mas simplesmente para mostrar que Deus é poderoso para fazer toda a obra. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. A leitura em classe está escrita em Neemias, capítulo 6, versos 10 a 14. E depois em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 14, 29. Mas, para não ficarmos e não cansar a mente e a atenção dos amigos, vamos deixar para fazer a explanação desses textos, apenas lendo o versículo 13. Por isso, subornaram Neemias para o atemorizar e para que ele assim fizesse e pecasse, para que tivessem alguma causa a fim de infamarem e assim o vituperarem. E assim parar a obra que estava realizando, que era a recuperação dos muros caídos da cidade de Jerusalém. Agora, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, nós temos as recomendações de São Paulo, que diz: não desprezeis as profecias. Nós não podemos desprezar, porque as profecias é importante para dar uma direção, um alvo, é um guia para o povo de Deus, desde que ela seja acompanhada com a leitura da Bíblia, porque a Bíblia é quem vai discernir realmente o certo do errado. Depois diz: examinai de tudo, retende o bem. Você pode ler livros, pode ler artigos da internet, pode ouvir programas de televisão, de rádio, mas você tem que saber separar o bom do mal, porque existem dois reinos no mundo: o reino de Deus e o reino de Satanás. O reino de Deus, que é um reino permanente, o Senhor é onipotente, onipresente e onisciente. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Existe o poder do inimigo. O inimigo, ele tem também um poder, mas é restrito, e é até um determinado tempo. Ele não tem poder todo o tempo. E realmente aquilo que vemos de ruim no mundo, que acontece no mundo, de ruim, desastres, tragédias, caos, dificuldades, epidemias, pandemias e tantas coisas mais. Alguns dizem assim: foi Deus que mandou. Deus a ninguém tenta. Deus não faz o mal. Deus é bom e a sua misericórdia para com os homens dura para sempre, de geração em geração. Quanto às profecias, que não haja muitos profetas, mas fale um e os outros possam interpretar, discernir todas as palavras dos profetas. Bendito seja Deus. Há espírito do erro atualmente. Ele se manifesta flagrantemente para desestabilizar a saúde espiritual
da igreja local. Por isso, carecemos do auxílio do Espírito Santo para reconhecer a verdadeira voz de Deus em diversas ocasiões em que participamos. Devemos estar sempre em vigilância espiritual. Não podemos ser levados pelas operações dos erros, pois no mundo espiritual isso pode ser um prejuízo fatal com implicações graves para a sua vida material e a sua vida espiritual, principalmente. Portanto, que estejamos em vigilância e oração. Que o Senhor Jesus, com o auxílio do seu Espírito Santo, nos ajude a estarmos atentos e sempre despertados para estes fatos. A nossa introdução da lição nos diz, na lição passada estudamos as diferentes formas de ataques do inimigo da obra de Deus, que na obra de Deus usa para lutar contra um servo de Deus. Vamos dedicar esta lição ao estudo de como o inimigo ataca por meio de falsos profetas. O nosso ponto central, discernimento espiritual, é essencial para a saúde espiritual da igreja. O primeiro tópico nos fala de como cuidar de não conhecer o que é certo e o que é errado. Cuidado com os falsos profetas. A palavra de Deus recomenda. Jesus disse no seu sermão profético: cuidado com os falsos profetas, que aparecerão com pele de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Lembravam-se do profeta Ageu e Zacarias, os quais profetizavam com tanta graça que a construção do templo de Jerusalém, que havia estado parado por 15 anos, recomeçou imediatamente e continuou até a inauguração da casa de Deus. Com a ocasião da construção do muro, a comunicação entre judeus e samaritanos estava interrompida. Os judeus recusavam propostas de cooperação dos samaritanos e não aceitavam as visitas deles, isto é, dos samaritanos. Em vista das constantes recusas das suas ofertas de amizade, os samaritanos procuraram então influenciá-lo por meio de profecias. Tobias e Sanbalates, homens ímpios, conseguiram suportar alguns profetas, entre eles a profetisa Noádias, a fim de atemorizar Neemias, dizendo que ele estava em perigo de morte. Neemias tinha o dever de examinar a profecia recebida. Ele fazia, em primeiro lugar, estranhou a ordem de fugir. Um homem como eu fugiria? Um homem de Deus baixaria sua cabeça? Deixaria de resplandecer perante o mundo? Evitaria fazer o trabalho de Deus por alguma coisa? Isso não deveria acontecer, assim pensou Neemias. Além disso, ele observou que não tinha o direito de entrar no templo, uma vez que não era sacerdote. Naquela época, só os sacerdotes tinham a felicidade e a graça de poder entrar no templo. Compreendeu facilmente que tudo não passava de um ardil dos falsos Tobias e Sanbalate para atemorizá-lo e seduzi-lo a pecar. Assim concluído o exame da profecia, Neemias pôde dizer: conheci que não era de Deus. É importante, meus amigos e meus irmãos, que hoje possamos entender o que é de Deus e o que não é de Deus, o que é falso, o que é o verdadeiro, o que é bom para a edificação e ruim pelo seu engano. A síntese do tópico 1 nos diz: a palavra dos profetas era valorizada em Judá. Nesse sentido, Neemias tinha o dever de examinar a profecia recebida. E assim aconteceu. Para isso é importante que o crente seja um leitor permanente das Escrituras Sagradas, a fim de edificar sua vida espiritual e acumular imagens na memória para ser capaz de apanhar exemplos que sirvam como elementos ressonantes do aprendizado. Por isso, relate como os apóstolos discerniam as várias manifestações espirituais. Em primeiro lugar,
mostrem como o apóstolo Pedro desmascarou Ananias e Safira. Em seguida, descrevam que Paulo discerniu o espírito daquela jovem adivinha. Hoje também devemos estar sempre atentos a essas manifestações errôneas. No Antigo Testamento, o trágico exemplo realizado em reis procedentes de Judá, que profetizou com muita coragem, advertindo que o rei de Israel estava junto do altar queimando incenso. Ele disse: altar, altar, disse o profeta, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá na casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti o sacerdote dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu um sinal de que aquela palavra era do Senhor. Eis que o altar se fenderá, é um sinal, e a cinza se derramará. Ouvindo o rei aquela palavra, estendeu a sua mão sobre o altar, ordenando que prendesse o homem de Deus. Esse homem era um homem santo de Deus. Todavia a mão dele, do rei, se estendeu contra o profeta, secou-se e não se podia mais voltar assim. O altar se fendeu e a cinza se derramou, como tinha profetizado o homem de Deus. A pedido do rei, o profeta orou, e a mão do rei lhe foi restituída sã e sem nenhum dano. A ordem de Deus era para que o profeta comesse pão, nem bebesse água naquele lugar, e que não voltasse do mesmo caminho. Havia, porém, naquele lugar um velho profeta, cujo filho lhe contou que fizera o profeta vindo de Judá. Tudo isto acontecia para que o povo realmente entendesse as coisas de Deus. A profecia naquela época era muito importante. Hoje também não é diferente. Quando o rei Josafá de Judá visitou o rei Acabe de Israel, ele tinha um grande número de profetas que profetizavam segundo a vontade de Acabe. Isso é triste, meus irmãos. Profetizar segundo a vontade de um homem, e o homem dar as ordens, e o homem santificar, e o homem fazer prodígio, fazer vida, tudo em nome de Deus, mas que não é verdadeiro. Então o rei Josafá perguntou: não há aqui algum profeta do Senhor? E o rei Acabe respondeu que havia o profeta Micaías. Realmente esse é um homem de Deus. Os que foram buscados disseram-lhes: veis aqui que estas palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas ao rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles. Falem bem do rei. Então Micaías, na sua complacência, na sua sabedoria, seu semblante irradiava graça de Deus. Ele respondeu: o que o Senhor me disser, isso farei. Como Micaías, assim aconteceu. Acabe morreu naquele tempo, numa grande batalha. Ainda nos dias de Jeremias, falsos profetas conseguiam influenciar alguns sacerdotes e enganar o povo por meio deles. Em Jeremias capítulo 5, versos 31. Dessa maneira, o povo desviava-se do caminho de Deus e recusava-se a ouvir as verdadeiras palavras de Deus anunciadas por Jeremias. Moisés, Jeremias e Ezequiel combateram tenazmente os falsos profetas e seus ensinos heréticos. No Novo Testamento, a Jezabel, Jesus advertiu o anjo da igreja de Tiatira. Deveria ser o príncipe da igreja, deveria ser o pastor, deveria ser o sacerdote, devia ser o chefe religioso, aquele homem, conhecido no livro de Apocalipse como o anjo da igreja. Por este ter permitido que uma mulher por nome Jezabel, falsa profetisa, ensinasse e enganasse os membros daquela igreja prostituídos. Aquelas pessoas eram tão enganadas que se prostituíam, pecavam, faziam badernas, orgias, coisas terríveis, meus irmãos. Está escrito em Apocalipse, capítulo 2,
versos 20 e 23. A Bíblia adverte que nos últimos tempos aparecerão falsos profetas. O espírito do anticristo estará então operando grandemente e fará esses falsos profetas que operem sinais e prodígios da mentira com todo o engano e injustiça. A síntese do tópico 2 nos diz: tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a Bíblia revela a existência de falsos profetas. É preciso discernimento espiritual para não cair no engano. No tópico 3, devemos julgar as profecias. Deus quer que a sua igreja seja revestida com todos os dons do Espírito Santo. A igreja em Corinto deve ser o nosso exemplo nesse sentido. Paulo dirigiu-se a ela dizendo que nenhum lhe faltava, nenhum dom lhe faltava. Pensa, né, meus irmãos? Uma igreja que tem todos os dons. O conselho bíblico para nós é seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o dom de profetizar. Nos recomendou São Paulo em 1 Coríntios, capítulo 14 e versos 1. O despertamento renova os dons. Quando Deus renova o dom de profecia e os dons de variedade de línguas e interpretação, por meio de um despertamento espiritual, então se torna necessário que a igreja esteja bem doutrinada para saber como usar os dons espirituais. E também como se deve julgar as profecias conforme a palavra de Deus que nos orienta. Bendito seja Deus. Ela está acima de tudo, de todos os nossos pensamentos, de todas as nossas ações, de todos os nossos desejos, de todas as nossas operâncias. Nenhuma passada tida como profética está isenta de exames por parte da igreja. Conforme o ensino do apóstolo Paulo, na referência supracitada, temos o direito e o dever de julgar as profecias para ver se elas estão de acordo com as Escrituras, de acordo com a palavra de Deus. Se não estiverem, são consideradas anátemas. Anátemas quer dizer malditas, conforme o apóstolo Paulo falou. A síntese do tópico 3 nos diz: devemos julgar a mensagem profética, pois nenhuma delas está isenta do exame da igreja. Na parte 1 desse texto que vamos ler, nos dá uma ideia de como o homem de Deus deve se relacionar e deve se apresentar nos dias de hoje. Devemos exercer o nosso ministério proporcionalmente com a nossa fé. 2, devemos manter atitudes certas, contribuir com generosidade, orientar com diligência e ter alegria em demonstrar misericórdia. 3, embora exerçamos o dom até a sua próxima capacidade, tudo será fútil sem o amor. Evidentemente, temos apenas um conhecimento parcial e só o que conseguimos compartilhar. Os dons são dados continuamente segundo a nossa medida da fé e não uma vez por todas. Os dons devem ser testados, devem estar sujeitos aos mandamentos do Senhor. O enfoque é o amadurecimento da igreja e não a grandeza do dom. A pessoa diz assim: eu tenho um dom tal, e acha que tem muita grandeza, mas não é assim. Quanto mais recebe a graça de Deus, mais humilde deve se comportar o crente. Estas palavras devem nos levar à humildade, à estima por Deus e o próximo e a disposição de obedecer a Ele. Já no tópico 4, por que devemos julgar profecias? Porque a palavra de Deus nos manda julgá-las. Está escrito em 1 Tessalonicenses e em 1 Coríntios. Porque os que profetizam estão sujeitos a falhas, mesmo que a mensagem venha de Deus, para acontecer que um instrumento esteja sem o fruto do Espírito na sua vida e a transmissão da mensagem seja prejudicada por esta causa. Muitos podem ter perdido a graça e já não anda de acordo com o Espírito de Deus.
Então essas pessoas às vezes podem até querer profetizar, mas há uma barreira. Ele não tem os frutos do Espírito. Ele perdeu aquela sensibilidade, perdeu o dom de Deus. A parte 3 nos diz: pode haver conhecimento prévio dos fatos. É muito fácil você profetizar, uma vez que você conheça realmente o problema. Você vai profetizar em uma casa, com muitas pessoas ali, mas você já sabe o que acontece com aquelas pessoas ali. Alguma coisa ele fez, algum caminho mal ele andou, alguma perturbação aconteceu. Então, se ele já tem esse conhecimento, é fácil profetizar. Mas não é assim que a Bíblia recomenda. Quando o que profetiza conhece os problemas das pessoas, para quem está profetizando, pode haver o perigo da sua opinião pessoal venha influenciar o conteúdo da mensagem. Assim diz a Bíblia: que tenha palha contigo. Nos adverte e nos admoesta a santa palavra de Deus. A mensagem pode ser um produto da opinião daquele que profetiza. Temos na Bíblia um exemplo quando o profeta Natã entregou por conta própria uma mensagem profética ao rei Davi. Porém, Deus mandou que ele corrigisse a palavra dada. Ela não foi oportuna, ela não foi certa. Alguma coisa aconteceu e o profeta falhou. E Deus mandou: olha, Natã, essa palavra aí não é minha. Vai lá e fala realmente a minha vontade. E assim aconteceu. Existe a possibilidade que o profeta, ao anunciar a mensagem profética, esteja sendo influenciado pelo espírito maligno. O espírito maligno pode chegar. Aconteceu com Saul, rei de Israel. O espírito maligno vinha para perturbá-lo. E ele ficou estressado. E ele ficou completamente perdido, louco, sem rumo. E Davi, com a sua harpa, vinha dedilhar aquelas melodias maravilhosas que são apresentadas no livro de Salmos, aqueles hinos maravilhosos. E ele, o rei Saul, ele ficava mais calmo, mais tranquilo, mais paz do coração. A síntese do top 4 nos diz: devemos julgar as profecias, porque a palavra de Deus mostra que os que profetizam estão sujeitos à falha. Podem ter conhecimentos prévios dos fatos ou estarem sob uma influência maligna. Já no tópico 5, como devemos julgar as profecias? Examinando as Escrituras. Nos recomenda o apóstolo. Uma profecia jamais pode estar em conflito com a palavra de Deus. A palavra de Deus é o prumo. Estava vendo aqui como os pedreiros trabalham. Os homens construtores trabalham. Para que tudo se mantenha no nível, eles têm um aparelhozinho por nome prumo. E eles colocam aquele prumo para poder medir a distância, os metros. E o resultado é que sai tudo certinho, sem nenhum defeito, sem nenhuma diferença. Uma mensagem que está em desacordo com a palavra de Deus, ela transmitida por quem for, até por um anjo do céu, vejam bem, até por um anjo do céu, está reprovada e deve ser rejeitada, pois é anátema. Gálatas capítulo 1 e versos 8. A palavra anátema quer dizer maldita. Palavra maldita, é maldição. Através do dom do discernimento de espíritos, a Bíblia diz que o que é espiritual discerne de tudo. Devemos buscar incansavelmente e receber de Deus este dom. Está escrito em 1 Coríntios, no Evangelho de São Lucas, em Filipenses e também nas cartas de João. Quando o profeta é inspirado por Deus, aquele que tem discernimento logo reconhece. Quando a profecia é de Deus, a igreja recebe. Glória a Deus. Todo aquele que anda na luz, com ele
a luz está. Conhece, pratica a sua palavra, tem comunhão uns com os outros. Todas as pessoas são amigas, todas as pessoas são próximas. Não há inimigos, não há raiva, não há ódio, não há nada dessas coisas, porque isso procede do inimigo das nossas almas. Desse modo, o espírito de mentira não o engana como os falsos profetas. O crente que é uma ovelha do Senhor conhece sempre a voz do seu pastor. A noiva conhece a voz do seu amado. A noiva que a Bíblia fala é a igreja. E o seu amado é Cristo. Então nós somos a igreja e Cristo é o noivo. E Cristo é o cabeça da igreja. Nós somos apenas membros. A profecia se conhece pelo seu sabor. Jó sabia muito bem disso. Também o sotaque de quem fala faz com que o filho da terra conheça quando um estrangeiro fala. Compare Sibolete e Chibolete. Juízes 12, 6. Finalmente, os que não são perfeitos têm razão de costumes, o sentido exercitados para discernir tanto o bem como o mal. O homem é perfeito quando está em condições de fazer a separação do bem e do mal. Já dizia o Salomão, o grande sábio, que até uma criança sabe discernir do certo e do errado. Enquanto tem muitos de nós já de idade que não sabemos definir o que é certo e o que é o errado. E muitas vezes caem em dificuldades. E o mundo cobra. A síntese do tópico 5º. Podemos julgar profecias por meio das Escrituras Sagradas e o dom de discernimentos do Espírito. Como é possível distinguir o verdadeiro do falso profeta do Antigo Testamento? Capítulo 8 de Deuteronômio foi um recurso revelado por Deus ao povo por intermédio de Moisés, a fim de se estabelecer algumas diretrizes para identificar o falso profeta, para que ele não usasse uma fórmula que o caracterizava o verdadeiro profeta. Daniel, por exemplo, não usou. Isto, porém, não descaracteriza a profecia. A palavra anunciada pelos profetas deveriam estar em conformidade com a palavra de Deus. O profeta dizia: assim diz o Senhor dos Exércitos. Caso contrário, o mensageiro será exacrado da comunidade de Israel. Em Isaías capítulo 8, versos 20, temos o testemunho. E se não falarem de acordo com estas palavras, jamais veriam a alva. As profecias teriam que ser necessariamente um cabal cumprimento. Caso contrário, seria descaracterizada como a palavra de Deus. Note bem, cumprimento profético não poderia ter um cumprimento casuístico, nem circunstancial, como acontece hoje em muitas igrejas. O cumprimento deveria ser testado por todo o povo e provado realmente se realmente aquele é uma palavra de Deus e se o milagre foi fruto do Espírito Santo do Senhor. Se o profeta tentasse levar aos israelitas o erro, seria considerado imediatamente um impostor e jamais haveria de achar lugar entre os eleitos. Alguns de fato mostravam-se seguidores de Jeová. No entanto, não passava de filhos da Belial, filhos do inferno. Não somente induziam os israelitas ao erro, como também nos levava à derrocada nacional. Embora vivamos outra dispensação, as mesmas regras continuam válidas para aferirmos a autenticidade dos mensageiros do Senhor. Afinal, como afirma o apóstolo Paulo, tudo quanto foi escrito para a nossa instrução foi escrito. Se nos dedicarmos, então poderemos felizmente se livrar e não sermos ludibriados, porque as Escrituras Sagradas são a única regra de fé e de conduta
do homem de Deus. Ainda tem a sexta parte, o sexto tópico, mas fala da conclusão desse estudo. Quando as profecias são provadas, o conceito e a consideração dos dons espirituais são conservados. Deste modo, a sã doutrina é preservada de qualquer influência de erros humanos, e o Espírito Santo tem liberdade de usar os seus servos conforme a sua soberana vontade. Quando provarmos as profecias, estamos em condições de corrigir e doutrinar a pessoa que usou erradamente o dom de profecia. Assim, da outra vez, ele dá lugar ao Espírito Santo e irá usar o dom profético segundo o que é correto. Quando provamos as profecias, recebemos as bênçãos de Deus, por meio delas que nos dá. Deus nos dá através da sua bondade, da sua misericórdia, do seu amor para com todos nós. Ficamos com o bom e rejeitamos o que não veio de Deus. É o que recomenda São Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Meus irmãos, estamos terminando mais essa aula. Não poderia ler todos os versículos que estão escritos na nossa revista bíblica da EBD. Não poderíamos ler, porque são muitos. E cansaria o nosso ouvinte, o nosso irmão. Mas esperamos que os irmãos tenham entendido bem a palavra e que, noutra oportunidade, vamos pedir a Deus que nos oriente para que possamos transmitir algo de recomendável para o bom andamento do trabalho do Senhor. Que Deus nos abençoe e abençoe a todas as famílias, a todos os irmãos neste dia, em nome de Jesus. Amém.